Assista agora a Faz Terapia Faz Bem, com o episódio A Medicina Integrativa e os Desafios da Mulher Moderna, com a convidada, doutora Ana Cláudia Nogueira. Apresentação, Fernando Santos. Olá, seja bem-vindo ao podcast Faz Terapia Faz Bem. Me chamo Fernando Santos, sou psicanalista clínico e é muito legal saber que você está aqui com a gente, viu? Nesse espaço que foi feito especialmente para você. Aqui a gente sempre fala de bem-estar, de saúde física e emocional, trazendo convidados que com certeza vão agregar muito no seu dia a dia. E hoje nós vamos colocar no divã um tema muito interessante: a medicina integrativa e os desafios da saúde da mulher moderna. Pois é. Gostou? Fica aí que tem mais coisa boa para vir. Olha só, além disso, nós vamos falar ainda de alguns assuntos que com certeza acometem as mulheres, ditas mulheres modernas, né? As mulheres maduras, como tratamento do climatério, menopausa, tratamento e prevenção da osteoporose, insônia, controle do peso, falta de libido e ansiedade. São comuns e que acometem todas as mulheres, principalmente nessa fase, né? Todas não. Uma parte dessas mulheres, né? E tudo isso associado ao olhar da medicina integrativa, a biorressonância, a medicina germânica e reposição hormonal. E para falar sobre tudo isso, eu tenho uma convidada muito querida que aceitou o convite, está aqui com a gente no nosso estúdio. Ela é médica, né? Com uma experiência de mais de 25 anos, ginecologista e obstetra, com mais de 90 mil atendimentos e mais de 9 mil procedimentos cirúrgicos e partos, com uma ampla experiência em medicina integrativa. E também membro da Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetricia de São Paulo. Hoje, atende na Clínica Regenera, que possui um ambiente acolhedor, promovendo bem-estar e saúde. Comigo aqui no estúdio a doutora Ana Cláudia Nogueira. Doutora Ana Cláudia, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu tenho certeza que hoje vai ser um episódio muito legal aqui para nós da Faz Terapia. Eu já antecipo para a doutora que foi recorde de participação com a quantidade de perguntas, né? O tema que gira em torno da mulher é algo que sempre chama muita atenção. E também queria até saber da doutora, a mulher se preocupa mais com a saúde do que os homens, né, doutora? Ou isso é mito? Não, é verdade. É verdade, doutora? É verdade. Porque a doutora vai ver a quantidade de perguntas. Recebemos muitas perguntas. Eu quero agradecer vocês aí que nos enviaram as perguntas e vamos responder aqui durante todo o nosso programa. Mas antes mesmo de começar, doutora Ana Cláudia, eu gostaria de saber o seguinte. Antes de falarmos propriamente da medicina integrativa, o que é, e, enfim, todas essas considerações sobre a medicina integrativa, eu queria entender um pouquinho mais da doutora Ana Cláudia. Me conta, como é que a menina Ana Cláudia resolveu ser médica, né? E por que, Ana, você escolheu, entre tantas vertentes que tem a medicina, uma área onde a mulher é protagonista? Primeiro, assim, agradeço o convite de eu estar aqui e discutindo um tema que, para mim, é a minha vida, né? Aí são muitos anos de experiência na área. E uma experiência bem vivida, uma experiência que eu tenho muito prazer em todo dia acordar e poder fazer isso daí acontecer um pouquinho melhor na vida de muitas mulheres. Eu já nasci numa família com um pai médico, e que trabalhava muito, que era responsável por um dos principais pronto-socorros aqui da cidade de São Paulo, do Hospital das Clínicas, e uma mãe que era enfermeira obstetriz. Então, já atuava também nessa parte, cuidando de mulheres, principalmente nessa fase importante que a mulher se torna mãe. Então, já está um pouquinho no DNA. Já estava no cromossomo lá. Exatamente. E uma das motivações foi essa, ver essa paixão com que o meu pai e minha mãe trabalhavam e todos os dias comentavam com a gente como é que era aquela rotina, os desafios com que eles passavam no trabalho, mas eles falavam de um jeito tão com tanto amor, com tanto orgulho daquilo que eles faziam, que eu acho que aquilo foi contaminando um pouco aí o que era genético desenvolveu na epigenética. Epigenia, exatamente isso. E aí acabei escolhendo a medicina. E sempre gostei do belo, do feminino, do delicado. Eu acho que eu acredito que eu sou uma mulher muito feminina.
e vim de uma família onde nós somos em 5 irmãs, então assim, sempre o mundo feminino foi muito presente na minha vida. E estudei em colégio de freira, então o feminino sempre esteve presente. E foi uma das coisas que acabou também fazendo eu escolher essa área da ginecologia e da obstetrícia. E na verdade, hoje eu sou a 4ª geração de parteiras da família. Poxa. Então, a Bisa era parteira, a avó era parteira, minha mãe era parteira e eu sou parteira. Então, a nossa profissão é onde a gente passa a maior parte do tempo. Então, você tem que gostar muito daquilo que faz. Aquilo tem que integrar em você e você integrar aquilo, porque senão, no meio do caminho, acaba parando, né? E isso daí que fez eu escolher a medicina e a ginecologia e obstetrícia. E faço com muito prazer, com muita alegria. É uma coisa que eu tenho paixão em estudar e atuar todo dia. Que bom. Ana, vamos falar agora um pouquinho aqui sobre esse tema que é muito interessante, que é a medicina integrativa, né? E aí, doutora, eu queria entender o seguinte, pode me explicar o que é a medicina integrativa e como ela se relaciona com a saúde da mulher? Quando a gente fala de integrativo você pode olhar por várias vertentes. Hoje o que a gente chama de integrativo é você usar várias técnicas para você complementar a medicina padrão, a medicina clássica que a gente aprende aí na faculdade. Mas integrativo também é quando você tem um olhar integrando todo o ser humano, corpo, mente e espírito. Integrativo também porque você olhar a integração de todos os órgãos. Não é porque eu estou na área da ginecologia e da obstetrícia que eu não tenho que olhar o sistema nervoso central, o sistema vascular, o sistema ósseo, a pele, os órgãos do sentido, olho, ouvido, boca. Então você tem que integrar tudo no ser humano. O ser humano não dá para você desconectar ele. Ele nasce com tudo grudadinho. A cabeça, corpo, os membros, está tudo grudadinho. Então você tem que olhar com um olhar integral para o ser humano. Então medicina integrativa é isso, é você associar várias técnicas, é você olhar o ser humano como corpo, mente, espírito, é você olhar o ser humano com todos os órgãos, todos os tecidos, e é você saber a hora que algum órgão tecido precisa que você encaminhe para um outro colega e ir fazendo esse contraponto um com o outro para você chegar num equilíbrio. A busca da medicina sempre é a homeostase, sempre é o equilíbrio do ser humano, né? Então, acho que isso que é o integrativo, o meu olhar integrativo com a paciente. E como é que encaixa esses aspectos emocionais, né? Eu entendi, seria uma visão mais holística, né? Eu acredito muito nisso, né? Normalmente, existem terapeutas, médicos que ficam muito mais focados na consequência e, propriamente, a causa não se trabalha tanto, né? Uhum. E aí, quando você parte para o princípio que você vai atacar o corpo ou a mente, e o ser humano como um todo, né? Como é que essa parte emocional é explorado dentro da medicina integrativa? Eu falo que para você ser bom médico, você precisa ter bom ouvido. Se você não escuta a queixa o paciente já fala a queixa, o diagnóstico e o tratamento, mas você tem que ter um ouvido para escutar. E isso é um ponto sine qua non para quem não estou nem falando só o médico, para quem quer ser terapeuta, você precisa escutar. Então, quando o paciente chega com a queixa, quando ele entra no teu ambiente de atendimento, e você já está vendo várias características dele. O modo com que ele está vestido, como que ele se expressa, o jeito de andar, o tom de voz, o olhar, e a gesticulação da pessoa, como que está. E tudo isso já vai te fazer um diagnóstico emocional, comportamental. E fora que quando uma pessoa estiver falando, você também vai estar observando várias coisas da parte emocional dela. E um paciente que chega e fala, doutora, ai, mas nossa, eu tô feliz porque aconteceu isso. Você sabe que a pessoa tá alegre. Agora, quando a pessoa tá com dor, não vai chegar falando com um tom de voz alto ou com muita alegria. Ela vai estar recolhida, ela vai estar reprimida, então sabe que está doendo. E muitas vezes ela está encolhida não pela dor física, você também tem que enxergar a dor emocional dessa pessoa. Talvez é o propulsor de tudo isso.
E às vezes é a primeira consulta que você tem com a paciente. Eu vou usar paciente mulher porque é o que eu Claro, atendo, eu não claro. atendo homens, né? E então, às vezes, a pessoa chega encolhida e de primeira ela não vai te falar, aconteceu isso, então eu tô chateada, doutora. Ela vai chegar com uma queixa e você vai ter que saber destrinchar através de várias técnicas, de anos de estudo que eu tenho aí, de estudo do comportamento humano, estudo dessa parte psicológica, que foram vertentes que eu fui caminhando aí fora da medicina e que me ajudaram muito, que me agregaram muito para fazer os diagnósticos corretos, para eu ter essa interação com o paciente, para a gente chegar num consenso juntos do que é melhor para ela, do que talvez não fosse tão bom assim, que às vezes a pessoa chega com uma expectativa, mas não é aquilo. Então, todos esses estudos que eu fui fazendo por fora me ajudaram hoje, me agregam muito no meu atendimento. Então, assim, você vai descobrir estudando muito e vivendo muito. São muitos atendimentos. Eu trabalho demais, minha carga horária é muito alta. Há 26 anos fora, mais 2 anos que eu tive aí de estágio dentro da faculdade. Então, são muitas pessoas que eu já atendi, são muitas situações diferentes que a gente vive. E tudo isso vai te dando know-how para você fazer um diagnóstico emocional do paciente, saber conduzir até chegar na causa principal daquele problema e saber entender até onde você pode ir na cura daquele paciente, porque nem toda pessoa quer ser curada. A doença muitas vezes também é o remédio Exatamente. daquela pessoa. E então você também tem que saber até onde o paciente está preparado para se libertar daquela queixa, daquele problema. Porque se você tirar toda a muleta dela, ela cai. Até entra como se fosse um sistema de defesa. Isso. Então, e tudo isso precisa ter. Ana, particularmente eu fiquei fascinado. Eu só quero ser atendido agora pela medicina integrativa, viu? Então, agora deixa eu fazer uma pergunta. Como é que eu sei quando um colega seu, ele faz a medicina integrativa? Isso é algo que é divulgado, médico integrativo, existe essa qualificação ou não? Não é uma especialidade Não é uma especialidade. reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. Mas esse aí vamos chamar, seria uma linha, né? Vamos chamar de linha, né? E essa linha, cada profissional, cada médico atua ou não. Isso. Né? E como é que eu sei que o médico, ou eu não sei, como é que eu sei que ele pratica a medicina integrativa? Que eu achei, assim, dentro de tudo que você falou, Ana, muito interessante sobre o aspecto de vista do paciente, como paciente. Você sabe que o médico é integrativo quando o médico é médico. Certo. Entendi. Quando o médico vai além do tradicional. Passou a queixa, então vamos lá, examina, escuta coração, pulmão, vê a pele, e não, ele quer ir além. Entendi. Ele quer, eu falo que o médico que pratica a medicina integrativa é um médico de corpo e de alma. Ele vai entender a sua alma. E ele está disposto a ampliar aquele arsenal que a gente tem da medicina oficial e vai usar de outras técnicas. Ele vai te proporcionar, se ele não está capacitado, mas ele vai te proporcionar outros profissionais que vão agregar isso em você. Então, ele vai passar para você um yoga, uma meditação, uma hipnose, uma terapia, uma psicoterapia não tão tradicional como ortodoxa, como as técnicas da faculdade de psicologia, e ele vai respeitar alguns conceitos que você tem e alguns não, todos. Ele vai tentar sentar com você e entrar no melhor, no tratamento mais equilibrado entre a medicina, aquele padrão oficial dele, e o que você almeja chegar procurando aquele serviço. Então ele tem que ir muito além do que o sintoma e
E as sensações do que a pessoa fala. Os sinais e sintomas, não é só ele ver a vermelhidão, a inflamação, ou ele ver a náusea, o vômito, a dor. E não, ele... Por que que você tá com náusea? Por que que você tá com dor? Por que que você tá apresentando esse processo inflamatório? Por que você tá Uma busca apresentando... incessante à causa. Entender um Exatamente. Exatamente. o ponto do início, a Uhum. causa, onde tudo começa, Porque o né? corpo da pessoa é onde ela manifesta aquilo que está no mais íntimo dela. Entendi. Então, o corpo é o espelho da alma, literalmente. Então, quando você está emocionalmente machucado, alguma coisa vai se manifestar no corpo. Não necessariamente você se machucou recente, como os traumas. Mas o próprio trauma também é um jeito de você... nossa, eu me acidentei e cortei um dedo, machuquei um pé e fez um hematoma em algum lugar. Mas você parou para pensar o porquê aquele lugar está machucado? O porquê que você teve que machucar aquele lugar para poder enxergar aquele lugar? Então é isso que eu Existem falo respostas que você vai descobrir dentro mais de um processo terapêutico, né? Uhum. Que vai te trazer essas respostas e de repente a cura, vamos chamar de cura, que é a não manifestação E aí, por do exemplo, problema. quando o paciente chega com isso daí, eu vou dar o remédio para melhorar a náusea da pessoa, Claro. o vômito da pessoa, porque a pessoa não vai poder ficar naquela situação. Claro. Vou passar o analgésico, o Analgésico. analgésico, o anti-inflamatório para aliviar a dor. Até porque a pessoa, dependendo do grau de dor, fica num estado de alteração do nível de consciência que ou você traz ela de volta para a realidade ou você não consegue cuidar adequadamente da pessoa. Mas você tem que entender o porquê daquilo lá. E que nem eu falei, nem sempre aconteceu recente. Às vezes, naquela fase, foi necessário olhar alguma coisa que já estava há anos sendo arrastada. Então, ter esse olhar integrativo, ter esse olhar humanizado é isso. É você ir buscar o porquê daquilo está acontecendo naquele momento. E aí eu pego essa deixa aí, né, desse olhar mais cirúrgico, pontual, né, que a medicina integrativa traz, e aí eu entro e pergunto para a doutora o que é a medicina germânica, né? A nova medicina germânica, e como ela se encaixa dentro desse contexto aí. A medicina germânica ela foi criada pelo Dr. Hammer, que era um médico alemão, e ele era oncologista e professor da universidade na Alemanha, e ele desenvolveu toda uma técnica, inclusive o trabalho de mestrado, doutorado dele, em cima dessa visão da medicina germânica, que infelizmente a sociedade ainda não está preparada para algumas coisas que ele falava, né? E ainda talvez... hoje, Ana? Ainda hoje? Porque é da década de 80 ou não? Década de 80. Ainda hoje, você acredita que a sociedade não está pronta para esse tipo Principalmente de hoje. abordagem? Principalmente hoje, onde a medicina está extremamente dicotomizada. Então, é o que olha o coração, o que olha o pulmão, o que olha a unha, o que olha vários pedaços, né? O olho, o que olha o nariz. Então, não tem essa visão do todo. E muito menos uma visão emocional. E muito menos uma visão espiritual. E aí o Dr. Hammer... A espiritual fica até mais distante. Infelizmente fica. Infelizmente. E se você tirar esse tripé, corpo, mente, espírito, você não está falando de ser humano, você está falando de qualquer outra coisa, menos o ser humano. O ser humano, e não estou falando de religião, espiritualidade vai muito além da religião. Se você tira a energia vital de uma pessoa, ela não é mais uma pessoa, ela é um corpo. Se você, o que diferencia a gente dos bichinhos? Toda essa gama de emoção que a gente consegue manifestar no dia a dia, às 24 horas por dia, do dia que você nasce até o dia que a energia vital se extingue. E então, assim, a medicina hoje não está preparada para isso. Ela não tá seguindo, quer dizer, enfim, não é que ela não segue, é que de repente é o que a doutora falou, né? Existem muitas divisões, e essas divisões você não vê o todo, você só vê um pedaço, um órgão, praticamente.
E aí fica difícil você associar com um ser humano que tem toda uma gama de toda a parte estrutural dela. E mais do que isso, as pessoas são extremamente imediatistas hoje, então elas chegam com uma queixa, com um sinal no corpo, com um sintoma, e ela só está interessada em se libertar daquilo. E ela não está interessada por que isso daí apareceu. Se eu olhar mais profundo, eu vou descobrir o porquê isso daí aconteceu. Mas isso não me interessa, estou interessado em outras coisas mais fúteis, mais fugaz, do dia a dia. Então as pessoas, a maioria também não está muito preparada para essa medicina que, quando a gente fala holístico, olha todo. Então, que olha o todo. E corpo, mente e espírito. Doutora Ana, mas a medicina germânica, me corrija se eu estiver errado, seria como se fosse a medicina integrativa, é uma linha. É uma linha da medicina integrativa, uma das técnicas que você pode usar quando você faz essa medicina integrativa, e ela vai associar. O Dr. Hammer era médico, então ele associa a anatomia, a fisiologia, a embriologia, todo esse sistema de funcionamento do corpo. Inclusive, ele já falava de toda essa microbiota que faz parte do nosso sistema corporal e desses bichinhos patógenos que são os que causam as doenças da gente. Na verdade, muitos deles, as pessoas às vezes acham que estão causando a doença. Não, muitas vezes eles estão trazendo benefícios. Prevenindo, às vezes. E muitas vezes fazendo aquilo se manifestar como que a gente conhece como doença, mas na verdade a doença é a cura daquilo que você vem se enganando, que o consciente vem botando para baixo do tapete. Então ele traz um olhar muito amplo, mostrando através das leis, né, que ele tem as 5 leis biológicas, e que você pode fazer um diagnóstico diferenciado, com esse olhar muito, muito humanizado, e trazendo para o consciente da pessoa, você faz a pessoa tomar outras atitudes que cessam esse processo que está no inconsciente, que ficou marcado por algum trauma emocional que você teve lá atrás. Então, ele associa tudo. Ele associa o físico, o emocional e dando uma manifestação. É o que ele chama a fase de estresse, né? Ele chamava de fase de estresse e depois tem a fase da cura. Né? Isso. E sempre vai começar com DHS, que é o trauma emocional, e aí você vai desenvolver as várias fases da doença. E aí ele vai desenvolvendo até que ele tem a jornada, Exatamente, até que tem a fase que entra no processo da doença. Sim. E nessa fase é quando você está fazendo a cura da doença, não é quando você está fazendo a doença em si. Sim. É quando você teve que parar e olhar para aquilo lá, olhar no espelho para aquilo lá, não dá mais para você esconder. Se você esconder... É um enfrentamento. Exatamente, você não sai daquela fase da doença. Fica cíclico, né? Exatamente. Crônico. Fica o crônico. Doutora, já vou perguntar de novo. Como é que eu sei que o médico segue essa linha, digamos, da medicina germânica? É divulgado? Eu pergunto? Existe alguma dica? Como é que assim, eu particularmente tô adorando esse papo nosso, né? Medicina integrativa, medicina germânica. Eu acredito que o nosso bem-estar começa na nossa cabeça. Né? E aí você tem todos os sintomas, enfim, todas as decorrências que tem com relação a qualquer tipo de problema, né? E aí eu vejo muito nessas linhas um lado muito mais acolhedor, muito mais receptivo, né? E principalmente para problemas, vamos dizer assim, digamos, mais difíceis, como um câncer, um problema de coração, entre outros que a gente sabe que são muito, muito difíceis a superar e até se alcançar uma cura, mas se consegue, né? Como é que eu sei que o médico ele atua nessa linha da medicina germânica? Ou ele fala... Ou porque ele te fala, a maioria das pacientes que passam comigo não sabe que eu sigo essa linha da medicina germânica. Simplesmente gosto. Mas elas veem que eu tenho um tratamento diferenciado, eu tenho um acompanhamento diferenciado. Então,
eu não uso a medicina germânica pura, é mais uma Entendi. ferramenta que eu É uso. uma ferramenta de apoio. E aí você consegue trazer o paciente para o consciente, você consegue mostrar em que fase que ela está, por que ela está vivendo aquela fase, naquele momento da vida dela, você consegue levar ela até onde começou o problema, e aí ela fala, nossa, doutora, mas como que a senhora sabe? Que mágica que a senhora fez? Eu falo, não, não é mágica, isso é técnica, a gente vai... até pela fase da doença, você sabe mais ou menos o tempo que aquilo começou. E com a história Imagino. toda que ela conta, e com as perguntas que eu vou fazendo, minha anamnese é bem diferente. Não que eu deixe de perguntar dos órgãos, de cada um dos órgãos, detalhe os sintomas, tudo, mas eu vou sempre buscando aonde tudo aquilo lá começou. Ah, você fez tal cirurgia? Tá, mas o que estava acontecendo nessa época da sua vida? E como que você ficou nessa época depois da cirurgia? E você vai buscando, como que estava a sua parte profissional, sua parte emocional, em relação à família, em relação aos relacionamentos amorosos. Você vai fazendo várias perguntas até que você chega. Vai costurando. Lógico que vai depender de caso a caso, as perguntas vão depender do caso que a paciente traz, mas você vai buscando até que você acha onde começou o verdadeiro trauma emocional, você tem o trauma emocional, você vai jogando energia, todo dia você não quis ver aquilo lá, passou a dor, passou aquela situação traumática, tudo, aí você esconde aquilo lá no seu inconsciente, e vai todo dia jogando energia, inconscientemente, naquilo lá. Tudo que você coloca energia, vai condensando e vira matéria. E aí vira doença. E aí na hora que vira doença é a hora que você tem que ir... Por isso que a energia tem que fluir. Tem que abrir aquele novelo até o miolinho, tirando as cascas da cebola até chegar... dissolvendo e fazendo com que a energia flua de uma forma não sendo represada, né? E por falar em energia, né? Eu também uma outra coisa, eu estou entendendo que, me corrija se estiver errado, mas eu acredito que hoje, quanto mais multidisciplinar você for, melhor, né? Quanto mais recursos você tiver para poder dar um atendimento, pronto atendimento, e hoje, nos dias de hoje, a brevidade é algo que as pessoas gostam muito, né? E o mundo hoje exponencial, cheio de desafios, de dias complicados e dias nem tanto complicados, mas dias difíceis, hoje as pessoas querem muita brevidade, principalmente nos tratamentos. Eu acho que ser multidisciplinar talvez colabore muito com isso. E por falar em energia, doutora Ana, energia, a saúde da mulher é o tópico, vamos chamar assim, crucial aqui no nosso bate-papo, né? E aí eu vou entrar num assunto que para mim tem muito a ver com a energia também, que é a biorressonância, né? E aí eu queria saber, como é que a medicina integrativa e a biorressonância pode contribuir para o bem-estar feminino? E o que é a biorressonância, né? Assim? A biorressonância a gente vai fazer assim, você tem que trabalhar nela numa fase que o paciente chegou com aqueles sintomas, aí você também tem que tratar, eu falei, a gente precisa tratar corpo, mente e espírito, não adianta eu levar para o consciente da pessoa se eu também não tiver um olhar para aquele corpo físico. Então a biorressonância entra aí, eu tenho que desintoxicar aquele corpo para ele começar a ficar biologicamente como se fosse um aquário, eu começo a limpar aquele aquário para aquela água começar a ficar translúcida, para daí eu começar a fazer tratamento, um terreno que você vai limpar ele para você começar a plantar coisa boa, né? Claro. Então, eu tenho que deixar na biorressonância o corpo mais limpo possível para daí eu entrar com produtos que seriam aí os produtos da ortomolecular e a reposição hormonal, os isomoleculares, tudo mas que vão atuar com uma intensidade melhor, com uma qualidade melhor naquele corpo que está intoxicado, doente. Então, a biorressonância você tem várias amostrinhas do que você tem que testar, em relação a alimentos, em relação a produtos químicos, sejam eles de limpeza ou sejam eles produtos cosméticos, tem a parte que você vai usar para desintoxicar, que são os fitoterápicos, você pode também usar numa segunda fase, que você já está com esse corpo mais limpo, também usar
a parte toda da ortomolecular em relação a aminoácidos, vitaminas, e numa terceira parte, o do tratamento com os hormônios. Nessa parte de desintoxicação, você vai fazer os testes para ver o que é ressonante com você, o que não está ressonante com você. E também se vai fazer, tem os testadores de parasitas que você usa, que às vezes você tem que usar os frequenciais, algumas medicações para tirar esses parasitas, para deixar esse organismo mais limpo, e sempre usando a desintoxicação com uma dieta adequada, usando só os alimentos que são ressonantes com você naquela fase, os frequenciais, que são produtos que vão melhorar a frequência daquele órgão, daquela célula que está doente, e usando também os fitoterápicos e aromaterapia. Desintoxicou, você vai para a segunda fase, onde você vai estar dando um equilíbrio para o corpo, que nem eu falei, usando as vitaminas, pode continuar usando essa parte toda de fitoterápicos, de aromaterapia e de frequenciais, e numa terceira fase, você entra com a reposição de hormônio, com alimentos que às vezes você estavam sendo rejeitados e que agora o seu organismo já consegue digerir melhor, já consegue aceitar melhor. Então, com a biorressonância, você consegue fazer todo um acompanhamento da paciente da fase de desintoxicação, de adequação e tratamento. A biorressonância, então, seria como se fosse um diagnóstico para saber o quanto eu estou intoxicado. Uhum. E aí a doutora entra com os componentes para fazer essa desintoxicação, como, por exemplo, vitaminas, fitoterápicos, aromaterapia, Isso. florais, enfim, toda essa gama de... Vão ter vários produtos, você pode entrar... Depende muito vamos chamar do quanto eu estou intoxicado. Isso. E é bem personalizado, porque todos esses testadores, cada um vai responder de um jeito. Você vai usar o aparelhinho para ver aquilo que está condizente com você e aquilo que não está condizente com você. Então é extremamente personalizado, cada fase do tratamento. E é muito caro fazer o diagnóstico com biorressonância, doutor? Ele já é integrado ao meu acompanhamento. Tá. Então, não tem um custo muito maior do que a consulta em si. Eu vou cobrar alguma coisa a mais, porque vai me tomar um pouquinho mais de tempo para fazer mais detalhado. Mas não é alguma coisa que extrapole muito. Ah, tá. E a gente está falando muito, né, do corpo, né, da mente, estamos falando muito da alma, da espiritualidade, enfim, né? E aí eu pergunto, né, para a doutora Ana, o equilíbrio entre a ciência e a espiritualidade é muito intrigante, né? Como podemos incorporar ambos na busca por uma vida mais equilibrada e saudável? E eu pergunto, é possível a ciência andar de mão dada com a espiritualidade, doutora? Não existe ciência se não tiver integrado com a espiritualidade. Não existe espiritualidade se não tiver integrado com a ciência. E os dois têm que estar sempre de mão dadas, porque se você não olhar o ser humano com tudo integrado, com o espírito e com o corpo integrado numa pessoa só, você não está fazendo nenhum nem outro. O homem que trabalha espiritualidade, ele tem um corpo, e esse corpo vão ter suas doenças e vai estar cheio de emoção dentro daquele corpo. Então, assim, você precisa enxergar que aquela pessoa que está conectada à espiritualidade, ela tem outras coisas além do abstrato, que é o espiritual. Quando você vai tratar o corpo, você tem que entender que você também não está tratando só o corpo, só a parte física. Aquela pessoa também tem a sua estrutura emocional, também tem a sua estrutura espiritual. E se você abrir mão disso, como que uma pessoa... Não, você tem que tomar tal remédio. Tá, mas isso está condizente com as coisas que eu acredito da espiritualidade? Aí eu até entro com a parte de religião. Você tem que respeitar também a manifestação espiritual de cada pessoa que vão estar nas religiões. E
isso está condizente com os meus princípios, com a minha ética, com a minha moral, e isso está condizente com o que eu acredito e que me traz esse conforto emocional, senão eu não estou tratando aquele corpo. Então, um não pode ficar desintegrado do outro. Eu vou contar. É engraçado, agora veio aqui na minha cabeça 2 situações da minha vida em que eu passei por uma situação muito difícil. Não foi comigo, foram com 2 pessoas que eu amo muito, né. Uma foi a minha afilhada quando nasceu, ela teve um problema com a perna, nasceu com os pés tortos. E a primeira vez que eu levei ela para um ortopedista era o doutor Alexandre. Doutor Alexandre, ortopedista, obrigado por tudo. Lamentavelmente eu não lembro o sobrenome do doutor. Mas o doutor Alexandre, quando eu entrei lá na sala dele com a minha sobrinha recém-nascida, com os pezinhos tortos, eu olhei para a mesa dele e tinha um crucifixo e uma Bíblia aberta. Eu me senti tão acolhido. E o outro foi com a minha esposa, Regina, que teve um problema sério. Fomos no mastologista e quando eu cheguei lá, o doutor Edgar Navarro, um beijo. Ele simplesmente na mesa dele tinha uma Nossa Senhora e uma Bíblia. São 2 momentos que eu fiquei assim, agora que eu não tinha, hoje veio isso para mim assim. E eu me senti tão acolhido, que talvez até por conta da espiritualidade, né? Não, a religião é diferente, não estamos falando de religião, estamos falando de espiritualidade. E a espiritualidade, dentro de um consultório, eu como paciente, eu particularmente me sinto muito acolhido. Eu sinto que vai dar certo. E só dá certo se você respeitar essas crenças que as pessoas trazem às vezes o que eu acredito ser Deus não é o seu Deus, ou muitas vezes o outro nem aceita esse Deus que eu tenho, mas eu tenho que entender que esse é o lado espiritual dele, e muitas vezes não é porque ele não acredita nesse meu Deus que ele deixa de ser mais ou menos espiritualizado do que eu, e porque ele entende o outro com um olhar muito amoroso, e ele só não põe o mesmo nome do que eu. E ele respeita as limitações e ele respeita as condições que o outro tem, seja o outro ser humano, seja o outro animal, seja o outro ambiente. Então, assim, a partir do momento que você respeita esse olhar espiritualista da pessoa, você está tratando ela integralmente. E já me chateei muito de ver pessoas que não tratam o ser humano com o devido respeito e sem um olhar julgador. Mas isso nunca foi um motivo para eu discutir com ninguém, nem com os professores, nem com os colegas e muito menos com os pacientes. Graças a Deus, meu relacionamento com os pacientes é muito bom. Eu já passei situações bem complicadas, atendo Posso imaginar. Atendo no hospital particular, mas também continuo a vida toda atendendo no SUS e às vezes a gente passa tanto num como no outro algumas situações bem difíceis. Maternidade não é um lugar só de alegrias. Não. E eu falo que a obstetrícia tem o número 5 explica a obstetrícia, são 5% e os 5 minutos. Então tem aqueles 5 minutos de estresse, que é de um acompanhante, de uma paciente, e tem os 5% da obstetrícia que quando é complicado, é muito complicado, porque você está envolvendo o risco de vida ou inclusive a morte da mãe ou de um bebê ou dos bebês. Sim. E não é nem um pouco fácil lidar com isso, porque quando você vai para a maternidade é para vida, alegria, é o que está no inconsciente da gente, é engravidou e tal, aí você tem que dar uma notícia de um abortamento, ou de uma criança mal formada, ou de um bebezinho que nasceu e acabou indo a óbito, ou que foi a óbito dentro do intraútero, ou então uma situação que aí é mais caótico ainda, que é a perda da vida de uma mulher, que foi para a maternidade, feliz, contente, mas nem sempre acontece isso. Então eu falo que o 5 da obstetrícia é tenso. É tenso e você precisa ter muita estrutura emocional, muita estrutura para lidar com isso daí. E às vezes uma mulher que perde um útero, não é uma mulher que às vezes vai passar por uma situação grave de UTI, então são diversas situações, principalmente na obstetrícia que são bem difíceis. E como é que você se cuida, doutora Ana Cláudia?
para poder enfrentar esses tipos de situações sem poder trazer para dentro, porque senão não vai ter outra vida, né? Sim, como é que você consegue, digamos, superar? Tem um momento, eu imagino, claro, né, da notícia, um momento difícil. Como é que a vida segue? Onde você encontra forças para poder... Eu já vim desde berço sabendo lidar com isso, porque eu via meu pai e minha mãe não levarem os problemas que eles tinham no trabalho para dentro de casa. Daí na faculdade você é treinado também para isso, para você se blindar de todas essas. Você não pode levar o paciente para dentro da sua casa, seja ele de consultório, do plantão, você não pode levar o problema dele para dentro da sua casa, porque senão você não vai ter estrutura Nem para. vida. Você não vai ter vida própria. E um ou outro, lógico, vai muitas vezes bater com as suas histórias de vida ou de alguma maneira ficar um pouquinho mais dentro de você. Mas a gente é treinado para não levar isso daí para casa. E trabalho muito a minha espiritualidade para eu estar sempre em equilíbrio, trazer sempre a tranquilidade, a segurança de quem eu estou atendendo, e a pessoa saber que eu não sei tudo, e graças a Deus a gente não é dominador de todos os conhecimentos, mas Claro. assim, tudo que eu sei eu vou passar da melhor maneira possível, com a maior segurança. Para isso a gente precisa estar muito bem internamente. Doutora Ana Cláudia, aproveitando, né, que a gente já estava falando sobre a biorressonância, né, que nada mais é do que um diagnóstico para saber o quanto eu estou intoxicado, e depois desse diagnóstico, vamos entrar com suplementos, vitaminas, fitoterapia, aromaterapia, e a doutora falou uma coisa que chamou minha atenção, que é o quê? Reposição hormonal. E eu queria entender o seguinte, muitas mulheres, né, recorrem à reposição hormonal para poder suprir algumas situações, né? E eu queria entender como essas opções se encaixam dentro da abordagem dessa saúde integral da mulher. Como é que isso funciona? A biorressonância é um método de diagnóstico, tá? E que vai testar vários produtos para a gente fazer a limpeza, aí o preparo e depois a manutenção. E o hormônio entra nessa fase de manutenção. Então a gente precisa deixar essa mulher o mais desintoxicada possível, porque senão, em vez de eu trabalhar com desse hormônio, já está com esse receptor da célula limpinho para receber ele não vai estar, o organismo vai estar todo intoxicado. Então você vai perder um monte da medicação no meio do caminho, sem Entendi. fazer a ação dele. Então, se eu preparar esse terreno, vai ter uma melhor ação do hormônio. O hormônio é vida, né? E os hormônios são ligados à parte de neurotransmissores, que é o que vai fazer também o nosso sistema nervoso central funcionar direitinho. E então, quanto mais desintoxicado, melhor. Estando preparado, você vai entrar com a reposição. Hoje não tem como uma mulher que vai chegar até os 90, 80, 90 anos da vida e passar mais de um terço da vida sem a reposição de hormônio. Então, ela vai parar de menstruar. Muitos param de menstruar em torno de 40, a grande maioria, entre 45 e 55 anos. Mas se você calcular que ela vai viver mais 45 anos até os 90... Praticamente metade, né? Vai viver mais da metade da vida sem usar hormônio, não dá. E a qualidade de vida dela ficaria péssima. Então, assim, a gente tem que entrar com essa parte de reposição. Isso daí é fundamental para uma mulher que acaba tendo uma longevidade muito grande. Inclusive, esse tema de reposição hormonal é algo que fica muito gritante na cabeça, principalmente das perguntas que chegaram. Nós vamos falar mais para o final aí. Fica aí, viu? Vamos ficar aí que vão vir mais perguntas, principalmente sobre reposição hormonal, que são muito interessantes, e a doutora Ana vai ter a oportunidade de explicar aí para quem mandou a perguntinha aí para nós, tá bom? E, doutora, muitas mulheres enfrentam doenças, digamos, psicossomáticas, né? Principalmente relacionadas ao sistema reprodutivo, né? Como é que a medicina integrativa pode ajudar a abordar essas questões, né, com relação a esse tipo de situação? Toda essa parte das doenças reprodutivas estão diretamente relacionadas à parte emocional.
É. E dificilmente elas não vão estar ligadas à parte emocional. E aí você tem as diversas abordagens. Inclusive, eu sempre recomendo que se associe uma psicoterapia junto com essa abordagem. E seja ela na parte de infertilidade, ou seja ela na parte ginecológica geral. Então, os miomas, a endometriose, os tumores, as DSTs e toda essa parte ginecológica. Então, elas sempre vão estar muito ligadas à parte emocional. E até porque, quando você fala de sistema reprodutor, você está falando da parte sexual. A parte sexual é diretamente ligada à emoção e as sensações. E, então, tem que associar isso daí. E a minha abordagem é sempre essa, entrar na medicina germânica e também tem aí uma parte da psicossomática e algum olharzinho muito suave da psicogenealogia, porque não é uma coisa que eu estudo com profundidade, e ir trabalhando essa parte emocional, senão Claro. ela não vai Até para melhorar da parte poder ginecológica. equacionar, né? E de Uhum. repente, às vezes, não é só uma parte, vamos chamar, física. E- Existe todo um trabalho emocional, estrutural, que precisa ser identificado o porquê Uhum. de não se conseguir, ou de não, enfim, né? No caso da mulher, ficar grávida, né? Uhum. Então é toda uma questão até de. E é aquela história, né? De novo, ser multidisciplinado, que é a ajuda de um psicoterapeuta para poder, de certa forma, colaborar para fechar esse diagnóstico e acabar ajudando ela E eu a. associo muito, eu indico muito para esses tratamentos complementares, porque não adianta você trabalhar, por exemplo, eu vou lá, faço o diagnóstico da biorressonância, deixo tudo limpinho, faço todos os exames, vejo onde estão os problemas que estão impedindo ela engravidar, ela ou o esposo e tal, e não dá esse olhar emocional. E quando se trata disso, a gente inclusive precisa pensar que engravidar não é só você olhar a mulher, você tem que olhar o casal. Aí você tem que ampliar isso daí. E muitas vezes não é só também a parte física e emocional da mulher, é a situação emocional do casal. Do casal. Então você também tem que ter esse E a participação olhar do homem também ela é fundamental, né? quando você está querendo engravidar, você está querendo fazer o quê? Família. Família é Exatamente. o pai, a mãe e a prole. Então, Exatamente. você tem que olhar como um todo, né? Não tem como ficar a parte disso tudo. Tem que participar, literalmente, em todo sentido. Né? Exatamente. Doutora Ana, com relação a tudo que nós falamos, né, hoje aqui, com relação. Esse episódio está sendo muito legal. Eu tenho certeza que você que está em casa está gostando bastante aqui do nosso papo. Eu queria entender o seguinte, assim, não queria entender não, eu queria que a doutora pudesse fazer um resumão, assim, se for possível. Quais são os maiores desafios de tudo que a gente falou, assim, né? A gente falou muito sobre tratamentos, sobre prevenção, e vamos falar um pouquinho mais ainda. Tem algumas perguntas aqui que chegou da nossa audiência, nós vamos falar e vamos ter um tempo para responder. Mas, mediante tudo que a gente expôs, na opinião da doutora, quais seriam os maiores desafios para a saúde da mulher nos dias de hoje? Principalmente para as mulheres maduras, as mulheres, né, acima dos 45, 50 anos. Hoje o grande desafio não só para a mulher, mas para o ser humano é o autoconhecimento. As pessoas precisam se conhecer fisicamente e entender mesmo o que está acontecendo com o próprio corpo e se entender emocionalmente. As pessoas precisam saber identificar aonde dói, o que incomoda e qual o alimento que te cai bem, qual o cheiro que te faz bem, qual o ambiente que faz você ser agradável, quais as pessoas que te fazem ser feliz na vida e feliz não com essa visão hedonista a felicidade a todo custo, não, que te agrada. E na verdade a vida não é a vida é uma pancada diária. Não, E é um sobe e desce. Exatamente, a vida, viver é muito difícil. Sim. E aí você tem que saber conhecer o teu corpo físico e conhecer aquilo que vai fazer você sofrer o mínimo possível no seu dia a dia.
que acordar é você se autodesafiar todos os dias, né? E pisou, saiu fora da cama, você já tá aí passando por alguma situação difícil. E que acordar no frio, ou acordar com aquele calorão que a gente estava aí uns dias atrás, e é você ter os boletos para pagar, é você enfrentar toda a parte emocional, seja com pai, com mãe, com esposo, com irmão, com filho, com patrão, com colega de trabalho, e é você às vezes, ter que se olhar no espelho e se equilibrar. Será que isso que eu estou vendo é realmente aquilo que eu gostaria de ver? Ou o que eu tenho que fazer para essa imagem ficar mais agradável para o meu entendimento como ser humano? Então, a vida é uma pancada diária. Então, Sim. você tem que se autoconhecer e tem que identificar de forma muito rápida aquilo que te desagrada, aquilo que você sabe que não vai ser importante ou que vai incomodar para você chegar no objetivo que você quer. Então, tudo aquilo que atrapalha o seu desenvolvimento, você tem que fazer um diagnóstico muito rápido, muito preciso, e não deixar aquilo lá te incomodar. A grande dificuldade das pessoas hoje é essa, você não consegue fazer um diagnóstico rápido e vai empurrando aquilo com a barriga, empurrando, até Vai que chegar chega um um momento ponto que explode, e não tem o que fazer. entendeu? É a explosão, né? Hum. Então, doutora, nada mais é do que o quê? Autoconhecimento, autocuidado, principalmente o autocuidado, né? Você precisa se curtir, você precisa se entender, né? E a identificação do problema, né? E o enfrentamento, né? Eu sempre falo para as pessoas com quem eu lido no dia a dia, também em consultório, é que o combate era antigamente, não se combate mais. Se você vai combater algo, você sempre perde. O combate sempre se perde. O enfrentamento não. O enfrentamento é mais estratégico. E isso exige de você o quê? Entendimento, né? Entendimento seu, de vida. E, claro, sempre andando na trilha do autocuidado. Eu acho que isso, com certeza, ajuda bastante, né? E fazer terapia, gente, fazer terapia é bom, né? Fazer terapia é algo que a gente sempre... Na sociedade atual, acho que é quase fundamental. Fundamental você fazer terapias, né? E o autoconhecimento, ele te leva a despertar numa coisa, só consegue ter adultice é você Sim. assumir que você é um adulto, Maturidade, que exatamente. você é maduro, que você tem suas responsabilidades, que a vida é difícil, mas você tem que enfrentar e você tem que chegar onde você se propôs a chegar. Então, quando você tem autoconhecimento, autocuidado e você vai ter a maturidade da adultice, você vai conseguir enfrentar muito melhor isso daí, você vai, que nem eu falei, você faz um diagnóstico muito mais rápido do caminho que você pode ou não seguir, e do caminho que você deve ou não seguir, entendeu? Então, esse autoconhecimento é o que vai te levar à maturidade e é o que vai te dar coragem para você chegar onde você quer, e te dar as condições de você chegar onde você quer. E às vezes, para iniciar nessa trilha de autoconhecimento e autocuidado, é importante procurar um profissional que possa te ajudar, elucidar, entender, pegar você para entrar dentro desse caminho de descobertas. Porque é tão gostoso quando você começa a se descobrir e entender pormenores, tudo aquilo que realmente te afeta. Esse entendimento, até o entendimento da dor, ela tem um motivo e uma razão. E aquilo fica menor, né? Então, e isso é autoconhecimento e autocuidado, né? Vamos entrar agora aqui, doutora, no momento em que agora eu vou falar um pouco das dúvidas aqui da turma da nossa audiência que mandou aqui. Eu quero agradecer mais uma vez você aí que participou, que mandou as suas perguntinhas aqui pra gente. Eu vou fazer aqui agora uma rodada de perguntas e respostas com a doutora Ana. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo. Então vamos lá então. Ó, a primeira pergunta aqui é da Silvana Aparecida, São Paulo, capital. Obrigado, viu, Silvana? Ó, eu já estou na menopausa e ainda tenho enxaqueca, doutoras. Menstruei com 11 anos e entrei na menopausa aos 43 anos. E ainda tenho a bendita enxaqueca. Por que eu tenho tanta enxaqueca? Porque ela persiste, mesmo na minha pós-menopausa. Primeiro que você vê que ela entrou na menopausa um pouquinho antes do que é o tradicional, que é de 45, que é a faixa normal, de 45 a 55 anos. Enxaqueca é igual ao terreno biológico doente, ou seja, tem alguma coisa que
não está sendo compatível, seja em alimentação, seja em produto cosmético, produto de limpeza, ambiente que dorme ou que vive, alguma coisa está intoxicando esse terreno biológico dela, está intoxicando o corpo físico dela e que ela precisa se desvencilhar disso para parar aí essas enxaquecas. Uma coisa muito comum é o glúten, que dá enxaqueca, é o excesso de açúcar, o excesso de cafeína e na verdade esses junk food, esses comida aí de fast food, que são cheios de produtos químicos horríveis para Que alimentação. realmente ocasiona. Principalmente para mulher menopausada. E aí fica pior, aí potencializa, né, doutora? Potencializa, né? Agora é Fabiana Santos, de São Paulo, capital. Obrigado, viu, Fabiana? A pergunta dela é: precisamos repor cálcio na menopausa? E se sim, quanto tempo tomar cálcio sem ser prejudicial para a saúde, doutora? E o cálcio não é prejudicial, tanto é que tem em vários alimentos, né? E toda mulher precisa pensar que, assim, menopausa é quando a gente para de menstruar. Então, depois de 12 meses você parou de menstruar, entrou na menopausa. Não vai mais menstruar, não vai mais engravidar, acabou a fase fértil da mulher. E tem a fase perimenopausa ou climatério, que é esse período que começa a desregular ciclo, começa esses sintomas que o pessoal fala, parece uma TPM também, como se fosse aqueles transtornos pré-menstruais, mas que são direcionados para essa fase da mulher, que é a pré-menopausa climatério. E aí, só repete o que ela... Aqui no final ela fala assim, né? Por quanto tempo eu posso tomar aí, cálcio nessa por fase, quanto tempo sem ser prejudicial? Nessa fase, quando diminui o estrogênio, a produção de estrogênio da mulher, ela vai estar muito mais propensa a desenvolver a osteopenia, que é o começo da perda de massa óssea, e a osteoporose, que é quando já tem uma perda de massa óssea muito importante e que vai poder levar até as fraturas espontâneas. E para a gente evitar isso daí, terapia de reposição hormonal, caprichar na alimentação. A alimentação precisa de nutricionista nessa fase, porque a mulherada para de comer, às vezes, as coisas que são super importantes e vão comer outras que não são tão importantes. Então, o nutricionista tem como avaliar o que você precisa de proteína, o que você precisa das vitaminas, o que você precisa dos lipídios e o que você precisa dos carboidratos. Então, nessa fase, a mulherada precisa passar com o nutricionista. Ah, não, mas era assim, eu comia assim, porque eu acho que é assim. Não, não é eu acho. O profissional consegue fazer uma dieta bem equilibrada e adequada para isso. Adequada para poder superar todos esses desafios. E junto com isso, a gente vai entrar com cálcio, com a vitamina D, com a vitamina K, porque não adianta usar só o cálcio sem a vitamina D e a vitamina K, porque não vai absorver. E vai entrar se já está num caso aí de osteoporose, entrar com uma alopatia e até que isso daí se compense um pouco. Então, ela até fala isso aqui, doutora. Ela está perguntando se pode tomar vitamina D direto para prevenção de problemas nos ossos. Tudo vai depender de quanto estão seus exames. Se você está com uma vitamina D num nível bom, você não precisa ficar tomando ela direto. Você vai estar repondo conforme a necessidade de cada paciente. Então, a gente tem os exames para dosar isso daí para ver se precisa ficar com ela direto ou não. Tem pessoas que realmente não tomam sol, vão estar com a vitamina D sempre muito baixa e aí vai ter que repor sempre. Vai ter que fazer sempre a reposição, né? O cálcio, se é um caso de osteopenia, de osteoporose, vai ter que tomar sempre, sim, porque senão não vai ter como fazer massa óssea. Tá bom. Vamos lá, continuando aqui, tem a Michele Ron, São Paulo, capital, enviou 2 perguntinhas pra gente. A primeira pergunta que ela coloca é o seguinte: quais são as considerações especiais para que as mulheres que planejam engravidar após os 30 anos em relação ao controle de peso durante a gestação? E o peso tem que ser sempre controlado desde sempre. O ser humano foi feito por um X, que é o normal. Tudo que for muito menos do que aquilo ou muito mais do que aquilo, está fora. Então, o peso tem que estar sempre controlado. Quanto mais controle de peso você tem na gestação, menos chance você vai ter de desenvolver diabetes gestacional e hipertensão gestacional. Então, assim, o peso é muito importante quando uma mulher pensa em engravidar. Toda mulher que pretende engravidar e está postergando isso daí, está deixando isso mais para frente, eu recomendo que se faça a captura de óvulos, para depois lá na frente ela poder usar isso daí.
E o ideal... Doutora, quando fala mais para frente, seria que idade, doutora? Principalmente depois dos 35. A partir dos 35 anos, a gente já considera uma gestante idosa. Sério? São 35 anos já é uma gestante idosa. As meninas... Eu falo que são as meninas com mais idade, né? Que essa geração agora, elas estão tendo filhos bem mais, assim... Maduras. E, então, assim, que faça, principalmente quem pretende engravidar com 38, 40 ou acima de 40, faça a captura de óvulos, porque a mulher já nasce com todos os óvulos definidos. Quando ela já está dentro da barriga da mãe dela, já está formando os ovários e o que ela vai ter de quantidade de óvulos já vai estar definido lá no nascimento. Quando ela tem 40 anos, já foram 40 anos e o tanto da gestação dela, de óvulos. Então, aquelas células já estão idosas, tanto quanto ela. E vai ficar cada vez mais difícil engravidar espontaneamente e ter qualidade desse óvulo para engravidar de um bebezinho mais saudável, com menos chance de ter problemas aí na divisão celular, nas malformações genéticas. A outra pergunta da Michelle é o seguinte: existem mudanças no estilo de vida como a dieta e exercícios que podem impactar positivamente na libido feminina? Bem, a libido está envolvendo a situação como que a pessoa se percebe. Então, assim, muitas vezes a mulher, principalmente nessa fase que a gente está falando de climatério, menopausa, ou se ela está mais gordinha, ou se ela está mais magrinha, então ela vai ter uma imagem muitas vezes distorcida daquilo que não agrada a ela e que vai impactar a libido, porque ela vai ficar com vergonha, e muitas vezes, a maioria das vezes, está inconsciente, não é consciente. Então, isso daí vai impactar a parte da libido. Segundo, como é que está o relacionamento desse casal? Porque se você está brigando com seu parceiro, e aí você vai achar que apagou a luz, vai estar tudo lindo, maravilhoso, as coisas precisam ser resolvidas antes, né, doutora? Tem a ver com isso daí, e a libido. Então, a libido envolve várias coisas. Se você não tiver de bem com você mesmo e não tiver de bem com toda aquela situação do casal, ela não vai acontecer. E se tiver na fase de climatério e menopausa, sem hormônio feminino, onde está tudo em queda, aí que não vai acontecer mesmo. Não vai. Vai juntando todos esses fatores, vai ficando cada vez pior. E não pode esquecer também que hoje o pessoal tem muito estudo de menopausa, mas hoje o pessoal tem estudado muito também essa fase da vida do homem, onde tem esse declínio dos hormônios masculinos também. E muitas vezes a libido não acontece por o homem também está com a libido baixa, então acaba tendo aquele desajuste do casal. Então a libido está envolvida com tudo isso daí. Tem que estar... legal. Você, o outro e nós, tudo integrado, senão não vai. Não vai acontecer. Exatamente. A pergunta aqui agora é da Bruna Capobianco, São Paulo, capital. Obrigado, viu, Bruna, pela participação. Ela pergunta para a doutora Ana Cláudia. Doutora Ana Cláudia, se a doutora é a favor do uso contínuo de pílula para poder melhorar as cólicas e alteração de humor, não sendo utilizada como método contraceptivo. Só pelo seguinte, você está mascarando um problema, você não está tratando o problema. Que nem o tempo todo eu estou falando aqui, a gente tem que ir na causa do problema. Não adianta eu achar que a paciente está com hemorragia, que ela está com alteração do ciclo menstrual e que ela está com acne, se eu não for no problema. Aí eu tô vendo que ela tá tá com um organismo desregulado. Ou eu corrijo isso daí, ou eu tô só mascarando com anticoncepcional que eu dou de uso contínuo para tudo. Hoje as pessoas dão anticoncepcional contínuo para tudo. Inclusive, não quero menstruar, não quero... E aí acaba com essa feminilidade. O anticoncepcional, a gente não pode esquecer que ele vai bloquear o eixo central da produção de hormônio lá em cima no hipotálamo. Então, você está fazendo uma menopausa química quando você usa um anticoncepcional contínuo. E aí as pessoas falam assim, quando chega na menopausa, que você realmente precisa usar um hormônio, ela vai falar, não, mas isso daí dá câncer. E o anticoncepcional, que é um hormônio sintético, não é nem o isomolecular, que é o que é parecido com a nossa molécula, que você vai usar na menopausa. Você usou a vida toda, às vezes desde os 13 anos de idade. Mais agressivo?
porque é uma molécula química feita em laboratório que vai bloquear a produção dos seus hormônios, não vai tratar efetivamente o que está causando a doença e ainda vai trazer um monte de consequências dos efeitos colaterais. Ah, legal. Vamos lá, então. Agora a Cíntia Cagiano, São Paulo, capital. Obrigado, viu, Cíntia? Por que optar por chip e não por pílulas? E prós e contras dos dois, doutora? Eu acho que tem muitos contras quando você usa alguma coisa que não é natural. E não que eu não use, tem algumas situações que você precisa, às vezes, usar. Por exemplo, em adolescente, ela não tem ainda autonomia e muitas vezes está lá com uma vida sexual é complicado. Quando a doutora fala usar o chip ou... Qualquer o que vai dentro são sempre os mesmos hormônios, tá? Sempre a base algum progestágeno, que são as progesteronas sintéticas, e um similar também sintético do estrogênio. E tanto faz se é o comprimido, a injeção ou o chip. O que vai mudar é o que a paciente vai preferir. Se ela esquece de tomar o comprimido, ela vai colocar o chip. Se ela não quer colocar um DIU de hormônio, ela pode estar colocando o chip. Mas tem que lembrar, tudo isso é feito de hormônio sintético. E você está usando um hormônio contínuo, tá? Que não é o seu hormônio natural. Então, sempre tem os efeitos colaterais. Bom, a próxima pergunta aqui, doutora Ana Cláudia, é da Flávia Saltorrato, de Fortaleza, Ceará. Gostaria de saber sobre os calores da menopausa e a relação com a reposição hormonal no caso de histórico de câncer de mama na família. Quais seriam as opções de tratamento, doutora? Hoje a reposição ela é muito pouco contraindicada. A maioria dos casos você consegue usar tranquilamente. Ela vai ser contraindicada naquelas pacientes que têm o câncer, que estão efetivamente com algum câncer dependente de hormônio, que são os cânceres de mama, câncer de ovário, câncer de endométrio, ou o paciente que está com algum problema hepático, então está com alguma doença hepática ativa no momento, e aí também vão ter as contraindicações, e as pacientes que já tiveram algum episódio tromboembólico, que são os AVCs, os derrames, né, os infartos e as tromboses. Então, esses casos vão ser contraindicados. Se são pacientes que não têm isso daí, você pode usar tranquilamente, mesmo com antecedentes familiares de câncer de mama, tudo isso. E vai melhorar muito essa parte do fogacho. Mas é que nem eu falo, tratamento de menopausa, uma boa parte é terapia de reposição hormonal. Mas a parte mais importante é mudança de estilo de vida. Daqui a pouquinho a gente pode até falar dessa parte de mudança de estilo de vida. Vai entrar alguma pergunta aqui de estilo de vida, né? Deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui, que é agora a pergunta da Priscila Espadaro, São Paulo, capital. Priscila, obrigado, viu? Como amenizar os sintomas do climatério? Elas ajudam a chegar na menopausa sem tanto sofrimento? Sei que não tem receita mágica, doutora, mas tem alguma dica? Eu acho que tem uma receita mágica que é você saber viver a vida. Então, quando você vive se alimentando bem, o alimento, tudo bem que a gente associa muito ele a essa parte social, de convívio social, de comemorações, tudo, mas a gente precisa entender que o alimento é a nutrição do nosso corpo, o fundamento da gente comer é nutrir o nosso corpo. Então, quanto mais alimentos que nutrem o seu corpo, na quantidade que realmente vai nutrir, não vai extrapolar ou não vai faltar, melhor. Quando você tem atividade física, quando você tem bom sono, quando você tem bons relacionamentos, quando você vive em ambientes adequados, agradáveis, harmoniosos, bonitos, tudo isso daí está fazendo com que você tenha um estilo de vida que vai amenizar todos esses sintomas lá na frente, quando você entrar no climatério. Ter bom relacionamento de parceiros, trabalhar com aquilo que você gosta, saber gerenciar estresse, não ficar sempre, o pessoal fala, ficar sempre pilhado e ansioso. Se você é um adulto, se você tem adultice, se você tem autoconhecimento, se você tem a disponibilidade de ter uma vida boa, equilibrada, onde você se sinta realmente feliz, por você gerenciar todos esses conflitos, você tem que saber gerenciar
estresse, você tem que saber que tem que ter contato com a natureza, que tem que ter tempo de lazer. Então, eu acho que quer diminuir os sintomas da menopausa, saiba gerenciar a sua vida para quando chegar nessa fase, você ter mais equilíbrio, você ter mais coerência, ah, corpo, mente e espírito, e que vão te levar a ter muito menos sintomas. Agora é a Márcia de Sordi, São Paulo, capital. Márcia, obrigado aí pela sua pergunta. Na verdade, a Márcia mandou mandou duas perguntas. Quando é necessário fazer reposição hormonal e quais são os prós e contras? Terapia de reposição hormonal, eu falo que tem que ser feita para todo mundo. E tirando essas contraindicações que eu falei agora há pouco. E a qualidade de vida aumenta absurdamente, e qualidade de sono, e você não faz a reposição, você vai ter um sono péssimo. Você teve um sono péssimo, você vai ter um humor péssimo, você vai conviver de um jeito péssimo, você vai se alimentar de um jeito péssimo, você não vai ter ânimo para fazer uma atividade física, e o pessoal vai te convidar para sair, para passear, para ir numa viagem, você não vai curtir. Então, assim, reposição hormonal é vida, é você manter aquele estado do organismo jovem o mais tempo possível para você, chegando nessa longevidade, nesse prolongamento da vida, você ter o máximo de qualidade possível. Entendi. Entendeu? Claro. A Márcia ainda pergunta aqui, viu, doutora? Porque mesmo com reposição hormonal, alguns médicos também prescrevem hormônios locais. É a minha pergunta, o que são hormônios locais, doutora? E às vezes a gente usa o hormônio na parte dos órgãos genitais externos, que é vulva e vagina, e isso daí para atuação naquele local, principalmente para as pacientes evitarem ter atrofia dos pequenos e grandes lábios, atrofia de vagina e alteração também no orifício da uretra. Então a gente passa o estradiol, que é nessa parte mais local. E você pode usar na terapia de reposição hormonal, a gente vai ter os comprimidos, os adesivos e os implantes e o gel. Então a gente vai escolher a melhor via dependendo de cada paciente. Entendi. Agora, outra pergunta aqui da Márcia Friso, Rio de Janeiro, capital. Obrigado, viu, Márcia, pela sua participação. A pergunta da Márcia é: quais os tratamentos alternativos existem para uma mulher que não pode fazer reposição hormonal? Ou simplesmente ela não quer fazer? Aí essas mulheres têm que ter ainda um cuidado ainda maior com um estilo de vida saudável. Então, você tem que melhorar muito a alimentação, a suplementação dessas mulheres. Ela tem que caprichar mais na parte de atividade física e tem que caprichar muito na parte da psicoterapia, e para evitar também você entrar com muita alopatia, para você evitar entrar com outros remédios que vão. Aí você entra com remédio para melhorar o humor, entra com outro para melhorar a ansiedade, um para dormir, o outro para acordar. Então, assim, se não puder fazer a terapia de reposição hormonal, tem que melhorar estilo de vida, tem que gerenciar estresse, tem que sair dessa situação de estresse o máximo possível, tem que manter esse corpo com um peso adequado, com alimentação adequada, com uma suplementação adequada. Então, é estilo de vida, trabalhar nessa parte. Acho que não sei se a doutora respondeu, mas aí ela até pergunta aqui: quais as atividades físicas são benéficas nessa fase? Que atividades físicas a doutora sugere que acho que de repente pode... A gente mede o nível de saúde conforme o que o paciente tem de massa muscular. Massa muscular a gente faz puxando ferro. Não tem jeito. Tem jeito. Evidente que a gente não pode esquecer da parte cardiovascular, então Claro. Sempre vai ter que fazer uma caminhada, uma bike, uma corrida, e conforme a preferência da pessoa, mas as pessoas precisam entender que precisam criar massa muscular. Eu não estou falando que você precisa virar fisiculturista, não é isso. Mas vai ter a gente tem como medir o necessário de massa muscular para cada um. Do mesmo jeito que a gente mede a massa gorda, a gente tem como medir a massa magra. E a gente precisa ter massa magra, senão você não tem índice de saúde bom. Então, assim, hoje, tanto um trabalho cardio
respiratório Cardiovascular. vascular, né? Cardio, enfim, que é correr, andar. Hoje, o que a doutora está falando é que o trabalho de musculação ele é imprescindível e fundamental dependendo do momento e da fase, que aqui no caso que a gente está falando das mulheres, né? Uhum. É essencial ter um trabalho de musculação. Essencial. E a gente não pode esquecer que, assim, quem não tem músculo não consegue segurar esqueleto. Quem segura esqueleto é músculo. Faz sentido. Quem não tem músculo não tem coração batendo adequado. Quem não tem músculo não tem o músculo do diafragma respirando adequado. Quem não tem músculo para contração de artérias e veias. E quem não tem músculo não tem contração de peristaltismo do intestino. Então, tem que criar músculo. Vamos para academia, gente. Aí, não tem jeito. Tá? E trabalhando a musculatura. E por que eu falo dessa parte interna do diafragma, a parte da musculatura dos vasos sanguíneos, tudo isso aí? Porque quando você está fazendo a musculação, você também está melhorando a oxigenação, você também está melhorando a qualidade mitocondrial, e aí você vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Entendi. E a Márcia ainda finaliza perguntando aqui uma última pergunta, que pode auxiliar o sono nessa fase. Sono o bom sono é a associação de uma boa alimentação, de um olhar cuidadoso do estilo de vida que você leva. Se você tem uma boa alimentação, está fazendo a sua atividade física, está em todos os ambientes e as pessoas com que você convive estão equilibrados, está fazendo as suas suplementações todas, então a parte bioquímica sua está equilibrada, consequentemente você vai ter um bom sono. Dá para também associar aí a uma melatonina, alguma aromaterapia e alguma medicação fitoterápica, mas principalmente ter esse cuidado do estilo de vida. E quem está sempre intoxicado, quem bebe muito, sedentário e fica muitas horas na tela muito próximo do horário de dormir, tá com relacionamento com a mãe, com a sogra, com o marido, no trabalho horrível, não vai ter bom sono. Não consegue. Então, o sono é o reflexo daquilo que a gente fez durante o dia. É verdade. E aí vai querer dormir à noite e não tem como. Exatamente. A Tânia Chag, Rio de Janeiro, capital. Tânia, um beijo para você, viu? Existe algum fato negativo na utilização de vibradores femininos? E quanto à utilização de lubrificantes? Não tem contraindicação nenhuma. A única contraindicação aí seria com esse olhar mais religioso, mas não tem contraindicação nenhuma. Os lubrificantes só tem que tomar cuidado porque às vezes eles têm produtos químicos que vão dar alergia em algumas mulheres. Então, às vezes eles colocam aqueles aromas, corantes, e tem mulheres que são alérgicas aos produtos que tem dentro dos lubrificantes. Mas não tem problema nenhum, não faz mal nenhum para a saúde. Tá bom? A outra pergunta é da Yara Azevedo, São Paulo, capital. Obrigado, Yara. Sobre reposição hormonal, quais as opções para as mulheres que não podem fazer reposição porque já tiveram trombose, por exemplo? Há alguma alternativa, doutora? É o que eu falei, estilo de vida. Essas mulheres daí elas vão ter que redobrar o cuidado, porque elas não vão poder usar os hormônios. Então elas vão ter que usar de outros artifícios para poder ter qualidade de vida. A atividade física também é uma das coisas que melhora. A gente vai continuar produzindo o estrogênio pelas glândulas supraadrenais e pelo tecido gorduroso. Então, essas mulheres que tiverem estilo de vida, elas vão começar ainda. Esse pouquinho que se produz ainda vai fazer uma açãozinha um pouco melhor. E qualidade de vida, você não está falando de hormônios, mas você está falando de neurotransmissores. A gente precisa dos neurotransmissores, são substâncias que a gente produz também, que vão regular sono, vão regular a fome, vão regular essa sensação de bem-estar, de felicidade da gente. Então a gente tem que trabalhar estilo de vida para essa mulherada melhorar também o humor e a qualidade de vida. Eu vou fazer duas citações aqui, uma é da Marilene Castelo Branco, São Paulo. A Mari, obrigado pela sua pergunta, mas a doutora já respondeu aqui, né, que fala um pouco sobre reposição hormonal, né? E a Renata Moreira, São Paulo, capital. Obrigado, Renata, pela participação. Também fez umas 4 perguntas, essas 4 perguntas também já foram respondidas pela doutora, como sintomas da menopausa, quais são os sintomas mais frequentes, como tratar, entre outras, né?
né? Então vamos continuando aqui, ainda temos algumas perguntas. A Andréa Ferreira, São Paulo capital, pergunta: durante o tratamento com reposição hormonal pode ocorrer o sangramento uterino? Por que isso ocorre, doutora? Sim, porque você acaba. Dentro do útero tem uma camada que chama endométrio, que é o que recebe o bebê quando a gente engravida. E essa camadinha é chamada endométrio. E se você não recebe o bebê, ela vai virar menstruação. Quando você está na menopausa, essa camada pode ficar muito fininha. E se você tem, por exemplo, o excesso de uso de progesterona. E aí, com essa atrofia, você pode sangrar. Ou você, com o uso do estrogênio, pode ter o espessamento, o crescimento dessa camada, que também pode levar a sangramento. Então, por causa dessa alteração dos hormônios, seja a progesterona como o estrogênio, você pode ter sangramento. E é muito comum também ter os pólipos nessa fase, né? Os pólipos de endométrio nessa fase, que também levam a sangramento. Tá respondido, né, Andréa? Vamos lá, agora é a Sandra Capobianco. Ela pergunta para a doutora: fiz uso do hormônio Tibolona, 1,25 aproximadamente durante 3 anos. Tive que suspender o uso, pois causou espessamento do meu endométrio. Então eu pergunto: existe reposição hormonal segura, doutora? A reposição hormonal, ela é segura desde que ela seja acompanhada por um profissional. Sempre. Não existe reposição de hormônio se você não fizer um controle com algum profissional capacitado para isso. Que a gente vê que às vezes o pessoal passa aí os hormônios e não acompanha os pacientes, ou então que a minha amiga está usando, a minha irmã, a minha nora, a minha cunhada tá usando, que é muito comum chegar no consultório, minha cunhada tá usando, então eu comecei a usar. E a tibolona é um hormônio sintético, ela não é uma molécula parecida com aquela que a gente tem, que são os isomoleculares. E aí ela pode levar, e aí ela fica naquele caminho, ela não é nem progesterona e ela não é também Ela fica estrogênio. no meio. Então, aí fica uma situação complicada, e por isso levou aí esse espessamento de endométrio. Toda vez que você tem alguma alteração de endométrio, de mama ou de ovário, automaticamente para a terapia de reposição de hormônio. Mas como que você vai saber que vai parar? Porque você tem um acompanhamento com o profissional. Precisa Então, acompanhar. através dos exames ou através dos sintomas que você está falando, ele já sabe que tem que parar. Nem que pare por um período, depois pode até voltar se conforme o diagnóstico, conforme o que se seguiu, você pode até voltar. Mas tem que saber a hora de parar. E lembrando que tibolona não faz reposição de hormônio, tá bom? Tá. E é uma medicação para reposição hormonal, mas não é adequada. Tem coisas muito melhores, muito mais eficientes e com muito menos efeito colateral, então assim, evite usar as tibolonas. Entendidos. Estamos entendidos. Então vamos lá. Pergunta da Solange de Abreu, a Sol, São Paulo capital. Por que as mulheres têm recorrência de corrimento e como tratar isso? Pode ser por causa do estresse e da ansiedade, doutora? Essa pergunta dá margem para várias respostas. E qual o problema emocional que está te levando a esses corrimentos de repetição? Como que está a sua microbiota vaginal e intestinal, que elas são interligadas? Hoje eles consideram até um outro órgão, a nossa microbiota, que são as bactérias que vivem com a gente normalmente, que elas estão na pele, estão no intestino, estão onde tem orifício, olho, ouvido, boca e vagina. Será que essa microbiota está adequada? Será que ela não está tão contaminada que ela não está dando conta e está virando corrimento? Mas principalmente buscar por que desse corrimento de repetição? O que foi o problema emocional que está te levando a esses corrimentos de repetição? E no geral, são alterações no relacionamento sexual. Mas por que menina novinha tem? Porque também muitas vezes estão naquela fase de descoberta da parte sexual. Então vão ter isso daí também. Mas não
não tirar o olhar físico dessa parte de uma microbiota alterada, de algum produto que está te intoxicando, que está te levando também emocional, mas pode ser também uma de ordem física. Exatamente. De ordem física, né? Mas genérico, vamos falar de forma assim mais genérica, é sempre um fundo mais emocional, né? Uhum. E aí tem aqui a última pergunta da Marina Torres, Belo Horizonte, Minas Gerais, pergunta sobre reposição hormonal. Gostaria de saber o que pode ajudar no tratamento da endometriose, principalmente nas dores, já que as únicas soluções são a menopausa e a histerectomia, né? A adenomiose é uma doença que o útero é músculo, e quando as fibras desse músculo não estão lisinhas, elas estão todas entortadinhas, e você acaba tendo o que a gente chama de adenomiose, e isso leva a sangramento, muitas vezes a um aumento do útero e ao sangramento, e esses sangramentos às vezes são de difíceis controles, e existem algumas medicações. Quando a paciente está, por exemplo, perto da menopausa, aí eu acho uma boa indicação você entrar com... você se socorrer de um anticoncepcional, seja ele injetável ou comprimido, para você bloquear essa menstruação e preservar o útero dessa mulher. Ou às vezes você colocar um DIU de hormônio para você preservar o útero dessa mulher, evitar que ela passe por todo esse processo desgastante de cirurgia. E então, assim, existem outros tratamentos. Você pode entrar com hormônio e preservar esse útero. Então não é só... E na menopausa, quando você para de produzir o estrogênio, esse útero consequentemente regride, porque não tem mais o estímulo de estrogênio, e a adenomiose regride. Então é um tratamento também. E dependendo do tamanho do útero e da idade da paciente, não tem muito o que fazer. A histerectomia mesmo, que às vezes está muito grande e não vai parar aquele sangramento. E a pessoa não pode viver internando, dores, tomando sangue, cheio de dor, não tem o que fazer. Exato. Tá? Bom, doutora, com essa chegamos ao fim chegamos ao fim das perguntas, quero agradecer a participação de todos vocês, viu? Estamos chegando ao fim de mais um episódio da Faz Terapia, foi muito bom ter vocês aqui na nossa companhia. Doutora Ana Cláudia, obrigado, viu, por esse momento, por esse episódio tão elucidador, de quantas dúvidas a gente tirou, e depois eu vou passar aqui os contatos da doutora. Vocês estão vendo aí, vai ficar na tela para vocês aí, tá? Quem quiser seguir a doutora nas redes sociais e marcar uma consulta com a doutora lá, tá aí. Ela tá lá na Clínica Regenera, tá bom? Doutora, queria falar alguma coisa aí para nossa audiência? Fica à vontade. Agradecer a oportunidade de estar aqui. E faltou muita coisa, a gente vai sempre passando por cima, mas tenho certeza que vão ter outras oportunidades de responder as dúvidas, e terei o maior prazer em receber vocês aí, tanto nas minhas redes sociais quanto no consultório, e todas que fizeram perguntas, vou ter o maior prazer de enviar alguma mensagem para elas, esclarecendo mais ainda, seja por e-mail, por WhatsApp, de alguma maneira aí, se puder. A gente vai repassar para a doutora e se puder responder de forma direta. Um prazer. Doutora, obrigado. Esse bate-papo com ela foi ótimo, com você ficou melhor ainda. Obrigado, viu, tá doutora Ana Cláudia? Adorei a conversa, foi muito bom. Obrigado. E vocês que estão aí ficaram até o final, muito obrigado por ter acompanhado a gente aí até o final da Faz Terapia de hoje. E você que é terapeuta, quer participar do nosso programa, você que é médico, quer contar suas histórias de sucesso, a forma como que você conduz o seu dia a dia aí, os seus pacientes, hein? Vem cá, vai ser um prazer ter vocês aqui nesse espaço, tá bom, gente? Nos vemos no próximo episódio da Faz Terapia, tá bom? Faz terapia, faz terapia, faz bem. Tchau, gente. Obrigado.